E aí galera do canal The Riders, preparados? Pois é, 35 anos de motociclismo, ajudou a fundar muitos motoclubes. Para quem ainda não o conhece, ainda porque sem dúvidas vai conhecer, esse daqui é o Índio, que foi registrado como Max Quevedo e que tem muitas histórias para nos contar. Estou aqui em Capão do Leão, cidade onde ele mora, e podem ter certeza absoluta que a nossa viagem hoje vai longe, vai muito longe, porque ele não é qualquer um, ele é o Índio. E aí, meu irmão, como é que você tá, meu querido? Seja sempre muito bem-vindo aqui na Toca do Índio, sabe que eu tentarei muito em nós aqui. E aí, The Riders, beleza? Tamo junto, hein? Vamos contar um pouco da nossa história aí para esse grande canal The Riders aí, dividir um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência que a gente vem acumulando aí nesses 35 anos. Eu cresci no meio, eu tinha o irmão da minha mãe, me levava para os passeios, né, de moto, quando criança, quando jovenzinho, e ele tinha uma Java, um motociclo, então na época eu me lembro que parecia um fumaceiro os passeios de moto. A grande maioria, a moto 2 tempos, né, preta, chispa, aquelas coisas tudo, e a gente estava lá junto, né? E antes de eu entrar pro exército, no mesmo ano, nos 17 anos, eu fiquei sabendo de uma junção na cidade de São Cepé. Aí peguei a moto emprestada de um primo meu, né, o Gilberto. Ele tinha uma moto azul calcinha, e essa moto veio ser minha anos depois. E ele tinha acabado de tirar. Chegando lá, tinha 47 motociclistas ou motoqueiros na época, né? O evento era na praça, um churrasco, e o pessoal lá confraternizando com uma caixa amplificada, uma caixa de som, tocando um rock. E aquilo me maravilhou. E desde então eu comecei a ficar no meio dos motociclistas. Como a minha profissão é arte marcial, sou eu aí. Max no Taekwondo. Isso aí. Como a minha profissão é arte marcial e eu era um competidor, um atleta, os eventos me custeavam a minha despesa de locomoção para mim lutar, competir, ou dar um seminário, dar aula. E eu ia de moto. Então São Paulo costumava ir frequentemente. E lá acabava embolando com os mais antigos do motociclismo, né? Com quem eu ia aprendendo sobre clubes, né? Referências como Mulambo, Torello, né? O próprio Pateta, né? Entre outros. A gente embolava e a gente, que nem curva de rio, né? Vai te juntando só com as coisas boas da vida. Voltava cá para o Rio Grande do Sul, né? Ia nos eventos, acho que Tramandaí começou ali por 92, 93 e começou a fazer a escola, né? Aqui em Pelotas começou a surgir os ASES, que eu me lembro do primeiro motoclube, a Asa Moto do seu Joel, né? Que cuidava da parte do motocross, muito em evidência na década de 90. E eu fazia parte como um cara que viajava muito, né? Então já recepcionava as pessoas aqui na minha casa. E em 1990 o Gal vinha muito aqui para esses lados, fundador do Brasil Rider. Quem não conhece o João Gonçalves Filho, né? O Gal. E aí ele me pediu para mim dar um suporte, para mim receber um uruguaio que vinha do Uruguai e ia passar por aqui. E eu disse para ele, olha Gal, eu não tenho um local adequado. Na época, início de vida, eu tenho só um local lá, no lugar que eu estou ainda em construção, é um buraco, lá é uma toca. E acabou ganhando o nome de toca. Eu já tinha um apelido de índio nessa época, por 90, porque quando eu voltei dessa junção e eu fui ser fuzileiro naval, eu fiquei com excesso de contingente no exército. Então eu saí direto aqui do
o 9º Batalhão e fui na capitania dos portos que existia aqui em Pelotas ainda. E fiz a minha inscrição para fuzileiro naval. Então, antes de assumir o concurso e ir para o Rio de Janeiro, para a escola de marinheiro, caso eu passasse, eu disse, eu vou fazer uma viagem. Eu tinha uma RX 125 na época. E eu fui com essa RX a Oiapoque, que era o meu sonho, Oiapoque. Então, acabei subindo a Serra do Rio do Rastro em construção, né? Era um outro tipo de viagem, né? Fundi a moto por 2 vezes nesse caminho, nessa trajetória. Tive pessoas maravilhosas que me receberam e que me cuidaram, sabe? Porque, meu Deus, não, é uma coisa inexplicável. Naquela época que era diferente, né? Quando eu cheguei em Belém para pegar a chalana ali, meio toscão, o guri menos experiente, o pessoal me embarcou numa da chalana, e quando eu já estou na chalana, eu descubro que tinha pegado a chalana errada. Em vez de pegar para o Amapá, estava indo para Porto Velho, no Acre. E lá eu desci de Rondônia, no meio da floresta, Mato Grosso, na época, no meio da floresta, Mato Grosso do Sul não existia, e fui sair em São Paulo, e foi quase 6 meses de viagem. Já cheguei aqui diretamente para o concurso, e já fui fuzileiro naval durante um tempo, e sempre, né, fiquei lá o meu período de sair. Quando eu saí, eu comecei a deixar o cabelo crescer. Aí meu cabelo do corte ficou lá na cintura. Até então ainda era o Max Quevedo. Na época tinha um seriado chamado O Renegado. Eu assisti, era fãzão, e eu acabei me tornando esse estereotipo daquele motociclista, daquele seriado. E tinha um índio lá. E o pessoal começou a me apelidar de índio. O Renegado. O pessoal diz assim, bah, mas esse Max vive na estrada, pô, o Max como é estradeiro, pô, que bicho estradeiro, pô, esse índio é estradeiro. E o apelido pegou, né? Lá atrás, ainda na época, não tinha tanto estradeiro e tanto do asfalto como tem hoje, né? E aí foi, o pessoal começou a me conhecer dessa forma. Não usava colete, né? Viajava, trabalhava, competia nesse período, e fui fazendo a minha evolução aí. Lembro quando me encontrei com os guris de Jaguarão em 97, em Bagé, na Supermoto, e eles vieram com a ideia de fazer um evento. Fizeram primeiro na Laguna Mirim e depois, em 98, fizeram o Motofest em Jaguarão, que é um sucesso até hoje, um dos melhores eventos aqui do Rio Grande do Sul. Aberto, onde a cidade toda participa, o pessoal acampa na beira do rio, tem Uruguai do lado. Infelizmente, eu acho que esse ano não deve sair devido à circunstância que a gente vive. E a gente foi conhecendo mais motociclistas. Na época foi surgindo a ideia de se formar uma associação motociclista, que veio a surgir em 2002 ou 2003, com a Alamo. Nesse período eu resolvi fundar um motogrupo, depois de alguns anos, né, já. Alamo significa? Associação dos Motociclistas. Certo. Do Rio Grande do Sul, aqui, é uma RS. E é uma entidade onde registra os clubes, os grupos, né? Hoje os motos casais e os independentes. Na época não tinha para independente, sim, somente para grupos e clubes. Então eu já ajudava a fazer um grande evento aqui na cidade de Pelotas, ajudava a organizar, receber, que era o Mercosul. Aí fundei o grupo chamado Cavaleiros da Estrada. Por quê? Eu pertencia à Asa Moto e nós fizemos um moto passeio na colônia. Aí vocês imaginam 70 motos em estrada de chão na colônia. O passeio foi maravilhoso. Fizemos gincana com ovo na boca, atravessar a pinguela, mas aí imagina a poeira no final dessa moto esportiva fervendo, né? Então foi
Almoçamos no CTG e lá eu conheci mais um grupo. Com esse grupo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente comemora uma guerra perdida, chamada Guerra dos Farrapos. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul tem um documento que proclama a República Rio Grandense. Esse documento se encontra no Museu de Piratini. Durante a guerra de 10 anos que teve aqui, o Rio Grande do Sul foi apartado do Brasil, realmente comum. Por isso que muita gente fala sobre separatismo, tem essas ideias meia louca. E depois perdeu a guerra. E o gaúcho, ele comemora o 20 de setembro, né? Que se a gente for olhar bem a questão histórica da coisa, a gente tem mais do que se envergonhar do que se orgulhar. A história realmente, né? Muito bem. Porque sempre, infelizmente, o jogo de interesse e o jogo político sempre imperou desde aquela época, né? Muito bem. Então, a gente vem evoluindo aí. Ganhamos o apelido de Estradeiro, fundamos um grupo. Esse grupo, infelizmente, eu coloquei um nome que existia um clube biker, com IPI registrado, chamado Cavaleiros da Estrada, fundado pelo Xamã, irmãos do Gárgulas Motoclube. Então eles estiveram aqui na minha casa, conversaram comigo. Na época eu já entreguei brasão, bandeira de boa, de não, eu quero a minha história. E eles nos convidaram para fazer parte. Alguns membros do meu grupo foram fazer parte, ainda são até hoje, Cavaleiros da Estrada aqui. E eu segui mais um tempo e acabei fundando já um clube tripartite, para ser um clube com estatuto, regimento interno, né? Cavaleiros Farrapos. E daí foi fazendo a minha história e me aproximando do clube biker original. E aí a gente foi, além do Brasil Rider, que a gente teve lá no início, a Irmandade Estradeira, a Irmandade Sem Fronteira, por último a AMBR, né? E nessa experiência toda eu descobri que não são brasões, não são entidades. Tive vários convites da MAI, da Irmandade Monteira, de outros, mas eu descobri o quê? Que são amigos, pessoas dispostas a ajudar, pessoas dispostas a querer receber, porque o motociclismo nada mais é do que o calor humano. Então eu venho de uma época que não existia internet. A gente passava telex ou telefone. Telegrama era o mais rápido, sabe? Então era bem complicado. Depois veio os chats dos sites. Depois veio o Orkut, o MSN, que foi aproximando mais, e por fim o Facebook. Hoje a gente viaja aí pelo Brasil inteiro, Argentina, Uruguai, Chile, e o que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, a gente vai procurando dividir. Porque eu vejo muita gente criticar, às vezes, os protocolos do motociclismo, mas muita gente não entende, porque caem de paraquedas nessa irmandade maravilhosa sem conhecer o famoso código bike. Ah, mas código bike existe, isso é bobagem. Não, não é. Isso é comportamento, é ética. A gente precisa ter comportamento, a gente precisa ter conduta. Quem viaja, né, que vai ficar num suporte, ou até mesmo que vai adentrar um outro país, uma outra cultura. A gente precisa ter conduta para entrar na casa de um amigo. A gente precisa ter conduta para ir num clube, numa sede de um outro. E existe uma frase que é um dos códigos bike: seja bem-vindo, mas não sinta-se em casa. Como eu vou chegar na casa do Jimmy, andar de cueca lá dentro como se eu andasse na minha, abrir a porta da geladeira dele e me servir, se ele não... eu sou bem-vindo, eu não posso me sentir em casa. Então são regras. E a mesma coisa, grupos, clubes, definições, né? Como é o colete, por que é nômade, né? Isso tudo existe. Por que um colete fechado, por que um colete aberto? Por que a gente não senta? Por que a gente não usa nada no colete? Por que alguns usam? Por que não empresta, né? Por que não empresta o colete? Por que não se... Ah, que bonito o teu colete, deixa eu usar.
para tirar uma foto. Não se faz isso, são protocolos, né, que a gente tem que ter, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que entender, regras de convivência. Hoje, no nosso meio, por ser essa irmandade única, porque não existe. Eu venho de um estado onde nós temos a cultura do CTG, tá? Que é um local maravilhoso, né? Igrejas, né? Hoje a gente vê muito clubes e grupos cristãos, né? Mas por quê? Essa irmandade do motociclismo, ela é pautada em honra e respeito e irmandade, mas ela vem, a gente tem que entender um pouquinho da história do motociclismo para entender determinadas coisas. Tudo nada mais é do que atitudes e regras de convivência. É apenas isso. Uma questão de hábito, né, Max? De hábito. E sobre essas questões aí, vai aparecer o link aí embaixo, onde o Max também fala sobre a história dos motoclubes, sobre essa divisão, sobre os tipos de colete, sobre patches, sobre toda essa questão do motociclismo que realmente interessa a você, motociclista de viagem. É isso aí. E Max, tu me dizias também uma coisa que eu achei muito curiosa. Frases de motociclistas que já foram atribuídas inclusive ao Che Guevara, e que são suas. É que assim, ó, eu como comecei em 85, a minha profissão, eu sou formado em Educação Física e Filosofia, então eu sou um pensador ativo. Por quê? Devido à arte marcial que eu pratico desde os 7 anos de idade. Então, vem galgando caminhos, né? E às vezes a gente tem uma inspiração, né? Então, uma frase que hoje ela não é mais minha, ela é do mundo, né? A história se faz na estrada. Essa frase ela saiu espontaneamente na Serra do Rio do Rastro, uma subida, ali em Lauro Mínimo. Era punk na época. É como uma Rocinha. Eu tenho a felicidade também de cruzar a Rocinha, muita gente tem, que é uma estrada bioceânica, né? Vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. E é uma das serras mais lindas. Está quase pronta lá, o visual é lindo. Quando ela estiver pronta, sugiro que vá conhecer, porque realmente é lindo o lugar. Tá? E aí lá na Serra do Rio do Rastro saiu essa frase espontaneamente. Em 92 saiu a frase, né, o homem que retorna de uma viagem é diferente do que partiu. Eu vinha da Bolívia. Essa viagem me fez crescer muito como ser humano, porque eu fui atendido por pessoas muito humildes, sem nada praticamente de alimentação, e ao mesmo tempo elas dividiam comigo, sabe, carinho, calor humano, né? Então eu voltei diferente daquela viagem, eu voltei completamente diferente. Eu uso muito essa frase, né? Porque realmente de toda viagem que tu faz, tu que é o pop da selva, né? Tu não voltas diferente. Sempre. A gente volta uma sempre, outra roupagem na alma. roupagem, outra energia, outra tudo, outro ensinamento, porque as pessoas não entendem. Índio, por que tu recebe tanta gente estranha na tua casa? Tu nunca viu? Cara, a diversificação de cultura, tá, é enorme. A troca. E quando tu sai para viajar, que tu vai para outros países, que tu tem experiências, e que tu não vai para hotel, tu vai ir lá, né, conviver com as pessoas nativas do lugar. Gente, tu vai conhecer determinado, tu vai ouvir as histórias, tu vai conhecer a história do lugar, tu vai conhecer o lugar, cara, a gente volta completamente diferente. Eu somo aí já os meus, mais ou menos, devo já ter ultrapassado meus 2 milhões de km rodado. Por quê? Uma vez alguém falou assim, eu comecei a fazer o cálculo. Eu tive 2 motos, eu tive mais motos, mas eu tive 2 motos na década de 90, que essas 2 motos somaram 850 mil cada uma em viagem. Então,
é a minha referência. Eu tive outras motos, andei com outras motos, mas eu não me lembro a quilometragem, mas dessas eu me lembro. Depois eu tive uma moto que eu comprei, uma Intruderzinha 125, que tu pagava 5 parcelas e tu tirava uma motinha. Com essa moto eu andei 350 mil em 3 anos e meio. 280 mil sem fazer o motor em encontros de moto. Encontros de moto aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e São Paulo e Santa Catarina. Tá? Eu tirei essa moto em setembro de 2003 e em 2006 eu estava com essa quilometragem. Tá? Isso é comprovado. Tá? Então assim, ó, foi onde eu me apaixonei pela Suzuki, pela Intruder. Né? A minha Intruder eu acho que foi uma das primeiras equipadinha que teve. E eu viajava muito. Depois tive outras motos. A minha última agora, 450 mil, a IEzinha de 2013 até 2019. Então tu já soma aí, né? Soma aí, tu já vai ver que já deu isso. Entendeu? E aí outras que eu andei 150, 80, 40, tive motos grandes, moto pequena. Então, né? E tudo viaja. Graças a Deus a gente conhece as Américas aí, né? Como a gente conhece o Brasil inteiro. A gente recebe pessoas das Américas inteiras aqui em casa há 30 anos, né? Sempre passando gente. E isso faz com que a gente se torne tenha uma riqueza tão grande, né? Uma diversificação tão grande. E porque a gente fica feliz, né? E em 2004, lá no Bicho Velho, lá no Parque das Tuias, lá num dos encontros maravilhosos que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é o Encontro Sul-Americano, organizado pelo Bicho Velho, né? O Pete, a Daisy, que ele conhece esse pessoal maravilhoso, Geleia, que anda aí levando, e a Nath levando a bandeira do Bicho Velho no Brasil inteiro, agora vão para as Américas, de pop. Porque não é a cilindrada, né? Não é a cilindrada, não é a moto. A pessoa que acha que uma moto que vai fazer um motociclista, não é, né? Há pouco tempo mesmo, acho que foi 2019, eu tinha um compromisso na cidade de Governador Valadares. E aí eu queria chegar lá rápido. E aí o Wesley tinha feito o Iron Butt. Eu disse, cara, eu vou fazer um Iron Butt, me inspirei no Wesley. Para quem não sabe o que é o Iron Butt, uma das provas é uma associação motociclista que tem nos Estados Unidos que promove alguns desafios. E aí tu comprova esses desafios e tu é homologado no site. Tá? Então o Wesley tinha feito, eu digo, cara, eu vou fazer porque eu tenho que chegar lá para ele, vai ser. Aí o Wesley me passou as informações, eu saí daqui 22 horas de uma quarta-feira. Cheguei 22 horas e 15 em Pouso Alegre. Eu atravessei o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Cheguei em Pouso Alegre. 15 minutos passando da hora. Eu senti muito cansaço no início, senti sono, tive que parar. E aí galera do The Riders, estão curtindo essa história com o Índio Estradeiro? Pois é, ainda não acabou não. Agora ele vai falar sobre o motoclubismo. Valeu? É isso aí, The Riders.